Olá, senhoras e senhores. Vocês não querem nada, hein? Caraca! Então, você quer nada? Eu tô aqui hoje para poder resolver a primeira questão de mecânica do Saraiva. Então, vamos lá para a questão. A nossa questão consiste em um barco a motor que ia subindo um rio. Encontrou uma balsa que se movia no sentido da corrente. Então, nós temos aqui, né, representado na figura dessa balsa aqui, nesse vetor amarelo, a balsa. E nós temos representado nesse vetor verde a figura do barco. Lembrando que o barco é a motor, então ele consegue subir no sentido contrário da nossa corrente. E a balsa, por não ter motor, ela desce no sentido da corrente. Decorrido 1 hora do encontro, o motor do barco parou. Então, passado 1 hora do encontro, o motor do barco para de funcionar. Então, nós temos aqui, ó, passado. Espera aí que eu escrevi errado aqui. Temos aqui, ó, passado uma hora, a gente tem esse novo cenário aqui. Esse novo cenário. Qual é esse nosso novo cenário? O barco agora tem o seu motor estragado e aí ele começa o quê? Descer no sentido da corrente. E enquanto isso a balsa continuava a descer no sentido da corrente. Vamos voltar aí pro nosso problema. O conserto do motor durou 30 minutos e durante esse tempo o barco moveu-se livremente no sentido da corrente. A situação que a gente acabou de discutir. Depois do conserto, o barco começou a mover-se na direção da corrente. No entanto, né, agora com a mesma velocidade relativa à água e alcançou a balsa a uma distância de 7,5 quilômetros em relação ao primeiro encontro. Determine a velocidade da corrente, considerando a constante. Então, galera, basicamente a gente tinha um problema que a gente tinha lá um barco que se encontra com uma balsa, todo mundo lá comemorando, e o barco continua subindo e a balsa descendo. Passado certo tempo, de 1 hora, esse motor estraga, sinal de fumaça aqui, nosso motor estragou. E aí, o que vai acontecer com esse barco? Ele vai começar a descer no sentido da corrente. E aí, vale lembrar que o nosso problema diz lá, de novo, passado 30 minutos, a gente tem a nossa terceira situação, que agora passou mais 30 minutos e consertaram o motor desse barco e aí ele leva 1 hora para fazer um trajeto aqui que a gente pode chamar lá, né? Tava aqui em cima mais ou menos. Então a gente pode chamar esse trajeto aqui, ó, de S, que o próprio problema lá dá. Então vamos voltar aqui, ó, no nosso problema lá. Ele diz que passado mais 1 hora, ele percorreu mais 7,5 quilômetros em relação ao primeiro barco, ao primeiro encontro. Determine a velocidade da corrente. Então, beleza, gente, vamos lá. Essa é uma questão que ela parece ser simples, mas ela não é. Ela é bem complexa. Talvez até esse desenho que eu fiz aqui eu já tenha dado uma certa ajuda. Mas essa questão, ela é complexa pela forma como ele fala com você. Então, você precisa ler essa questão destacando as palavras-chave naquele nosso método de analisar. Se você não viu, vou deixar aí no card de como resolver exercícios de física. Você tem que analisar o problema. Após analisar, você vai destacar ali os valores principais, e é o que a gente vai fazer agora, né? A gente tem lá o nosso tempo. O nosso tempo, ele vai ser igual a 1 hora. O nosso tempo,
ele vai ser igual, deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. O nosso tempo vai ser igual a 1 hora. Depois, a gente viu que teve mais meia hora, mais 30, que no caso já não é 30 minutos, né, gente? Eu já vou fazer convertendo isso daqui. Então é 0,5 horas. E a gente tem aqui, por último, que seria 30 minutos, né, gente? Mas eu tô escrevendo tudo em hora. Então eu dividi esse cara em 30 minutos, é metade de 1 hora. E a gente tem aqui a nossa última hora, né? Que é a hora que ele desce essa distância toda aqui. Então anotamos o primeiro valor que ele nos deu. Depois a gente tem que anotar o nosso S, que geralmente é representado a distância, né? Então a gente vai ter uma distância S de 7,5 quilômetros. E aí o que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade da corrente. E aqui, galera, vem o grande insight da nossa questão. O grande tchan ali, a hora que dá aquele estalo e você fala, é isso. A gente tem que entender que a balsa, ela não tem motor. Portanto, a balsa, ela desce com a velocidade da corrente. Portanto, a velocidade da balsa e da corrente, elas são a mesma. Então, descobrindo aqui a velocidade dessa balsa, a gente descobre a velocidade da corrente. E aí agora ficou bem mais tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que, dado o primeiro encontro que esses caras tiveram, lembrando que pra gente, quem que a gente quer encontrar aqui? A gente quer encontrar um V. A gente quer encontrar uma velocidade aqui, ó. Posso escrever ele até de vermelho. A gente quer aqui, gente, a gente quer encontrar uma velocidade. E como é que a gente encontra a velocidade? Velocidade a gente sabe, né? Distância sobre tempo. E aí vai ser bem tranquilo agora de resolver essa questão. Por quê? Porque a distância que essa balsa percorreu a partir do primeiro encontro a gente já sabe que foi 7,5 quilômetros. E a gente já sabe que o tempo foi todo esse tempo aqui. Que foi a primeira 1 hora, eles se encontram. Esse barco percorre 1 hora. Depois a gente viu que ele ficou quebrado. Com o motor quebrado. Então passou mais meia hora. E aí por último, né, que eu deveria escrever aqui, passado 1 hora, que a gente vai ter esse nosso último caso aqui. Beleza, gente? Então, agora ficou tranquila a nossa questão. Porque como que a gente vai resolver isso aqui? A gente sabe que a velocidade V vai ser igual a 7,5 o quê? Quilômetros dividido por 2,5 horas. Portanto, a gente vai ter que a nossa velocidade da água ou também da balsa vai equivaler a 3 quilômetros por hora. Então, galera, esse cara aqui, ó, é a nossa resposta final aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E qualquer dúvida, só deixa aí nos comentários. Valeu! Falou!